Pai Senhor, meu irmão, Pai Senhor, meu amigo, você que está inscrito nesse canal, eu estou aqui na rodoviária da cidade de Porto Alegre. Daqui parte pessoas para várias cidades do nosso estado, inclusive para todo o Brasil, sai daqui da nossa rodoviária. Interessante que você passa nas bilheterias, as pessoas estão comprando as suas passagens para viajar. Eu quero dizer que em breve estarei viajando para Canaã Celestial e a minha passagem já foi paga, antecipada, pela pessoa de Jesus Cristo. Você que me acompanha nesse canal aí e já entregou a sua vida a Cristo, certamente você já está com a sua passagem comprada e em breve estaremos todos juntos com Jesus dos ares. O texto bíblico do momento está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, no capítulo de número 27, no versículo número 22, que diz assim: E disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado o Cristo? Nós estamos diante de uma grande pergunta, porque a Bíblia Sagrada é o livro das perguntas. Uma certa feita alguém perguntou para mim se Deus tinha resposta para todas as perguntas. A Bíblia tinha. Eu respondi a ele que nem todas as respostas a Bíblia tem, porque a Bíblia não tem interesse algum em responder perguntas de todo. Mas quando você faz uma pergunta a Deus através da Bíblia, e essa pergunta ela tem fundamento, certamente ela tem resposta para todas as perguntas. Estamos diante de um texto sagrado que nos transporta ali. Havia dois grandes personagens neste diálogo aqui. De um lado está Jesus, a maior autoridade do céu, e aqui na cidade da terra, ali na região da Palestina, mais precisamente na Judéia, estava ali o governador Pilatos, que era a maior autoridade daquela cidade. A Bíblia diz que Jesus, antes de ir ali, ele fez um jantar com seus discípulos para a sua última ceia, a sua última Páscoa com o discípulo. E quando ele está ali reunido com seus discípulos, Jesus disse para os seus discípulos: Esta noite todos vós me escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Os discípulos se propuseram em ser fiel a Cristo, inclusive Pedro chegou a dizer: Mestre, ainda que seja necessário eu morrer por ti, mas de maneira nenhuma eu te negarei. Jesus olhou nos olhos de Pedro e disse: Olha, Pedro, esta noite ainda, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. A Bíblia diz que Jesus, após ter cantado o hino, ele saiu para o Monte das Oliveiras, e quando ele está indo para o Monte das Oliveiras, levou com ele 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Estão ali no Getsemane. Eu já preguei uma mensagem sobre o Getsemane, por isso nós vamos passar um pouquinho mais adiante. Mas Jesus subiu com os discípulos ali, e quando Jesus está ali, por um momento da noite, se aproxima ali uma escolta de soldados romanos, e aquela escolta de soldado, a pessoa ali chamada Judas Iscariote, que já havia vendido Jesus por 30 moedas de prata, e a grande preocupação naquela época das autoridades era não pegar a pessoa enganada. Por isso então eles ofertaram 30 peças de prata para a pessoa de Judas, para que traísse Jesus, porque Judas conhecia bem Jesus. Judas, mesmo sendo de noite, naquele momento, ele conhecia Jesus pela voz. Jamais então os soldados romanos pegariam alguém enganado, certamente pegariam a pessoa certa, e Judas era esta pessoa, porque 3 anos e meio Judas andou com Jesus. Aqui neste texto, aqui vamos ver que há 2 personagens que tiveram o privilégio de estar mais perto da salvação. E esses 2 personagens, infelizmente, eles negligenciaram uma tão grande salvação. O escritor Hebreus, no capítulo de número 3, o versículo 2, ele diz: Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Eu sempre costumo dizer às pessoas que a salvação está no meio dos seres humanos. A salvação, numa ilustração, eu coloco a salvação, como uma profissão. A profissão está no meio das pessoas. Então alguém, quando nasce, cresce. Alguém quer ser médico, alguém quer ser enfermeiro, alguém quer ser engenheiro, alguém quer ser motorista. As profissões estão aí no meio das pessoas. A salvação é a mesma coisa, ela está no meio do ser humano. Jesus veio a este mundo trazer a salvação a mim e a você, meu amigo que me acompanha nesse canal. Então eu quero dizer para você que ali estão eles no jardim do Getsemane, quando de repente os soldados romanos chegaram ali e Jesus se aproximou do soldado. E Jesus agora, quando se aproxima, Judas vem e beijou Jesus. Jesus disse: amigo, aqui vieste? Então os soldados ali pegaram Jesus, manietaram Jesus,
Jesus disse, mas quantas vezes eu não estava convosco no templo, vos ensinando e vós não aprendeste? A Bíblia diz que levaram Jesus, e Jesus passou por 6 julgamentos. É claro que eu não vou comentar agora sobre os 6 julgamentos que Cristo enfrentou, mas eu ainda vou gravar algumas mensagens que vai falar sobre o julgamento de Cristo, os 6 tribunais que Jesus enfrentou antes da cruz. Mas como o texto em que eu li aqui, ele se trata da pessoa exclusivamente de Pilatos, então eu quero me focar na pessoa de Pilatos, e quando Jesus vai até Pilatos, já vai para o 3º julgamento. E nesse 3º julgamento, quando as pessoas trouxeram Jesus a Pilatos, Pilatos agora faz uma pergunta, mas o que fez este homem? A Bíblia diz que as pessoas disseram, olha, se ele não tivesse infringido a lei, nós não o traríamos para ser julgado para ti. Pilatos disse, olha, levai e julgai segundo a vossa lei. Eles disseram, nós temos a nossa lei e não nos permite nós a fazer esse tipo de coisa. Então a Bíblia diz que agora Pilatos começa a interrogar Jesus. És tu o rei dos judeus? Jesus disse, para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo. Então Pilatos continua a conversar com Jesus ali. E agora Jesus começa a ser interrogado por Pilatos e em seguida Jesus emudece. Pilatos agora diz, mas quantas acusações trazem contra ti e tu não responde nada? Pilatos continuou em silêncio. A Bíblia diz que quando Pilatos está naquele julgamento, naquele tribunal ali, a sua esposa enviou uma carta para Pilatos, e ao enviar aquela carta para Pilatos, naquela carta dizia, não te envolva na questão desse justo, porque nesta noite num sonho muito eu sofri por causa de sua vida. A pergunta nesse momento é, o que farei então de Jesus chamado Cristo? Nós estamos diante de um texto sagrado que nos transporta a uma pergunta. Nós vivemos nos dias hoje em que se fizesse a pergunta, a resposta seria a mesma. Quando Pilatos fez esta pergunta ali, todos disseram que seja crucificado. Os dias não são diferentes, nós estamos falando de Jesus e você observa que as pessoas não querem saber de Jesus, as pessoas querem saber das drogas, as pessoas querem saber do crime, as pessoas querem saber da marginalização, as pessoas não querem saber de Deus. Quando você fala de Deus, as pessoas emudecem, as pessoas procuram até evitar contato com você, porque você está falando sobre a pessoa de Deus, mas nós não podemos deixar de falar de Jesus. A pergunta nesse momento é, o que farei então de Jesus chamado Cristo? Você observa que há 2 personagens ali, como eu falei no início, e 2 personagens, um que é Jesus representa a luz, a pessoa de Pilatos representa as trevas. De que lado você está, meu amado amigo, que me acompanha através desse canal? Quando lemos já o livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E a Bíblia diz que Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite. Você observa que existe 2 coisas interessantes ali. A pergunta nesse momento é de que lado que você está? Você está do lado da luz ou você está do lado das trevas? Se você nesse momento pegasse aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos bandidos de alta periculosidade. Muitos desses pessoas criminosos, eles estão até em presídios federais. Mas se você pegasse uma dessas pessoas, o maior dos bandidos do Brasil, aqui do estado, e colocasse diante de uma multidão, e você pegasse uns simples homens, até sem profissão, mas um homem de caráter, e você perguntasse à multidão, a quem querem que vocês matem? Este criminoso ou vocês querem que mate esta pessoa do bem? Automaticamente todo mundo opinaria para que aquele criminoso fosse morto. Nos dias de Jesus aconteceu exatamente o contraste. Por que aconteceu o contraste? Porque as trevas estavam imperando ali. Jesus disse, eu vim como a luz, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Então você observa aqui que as pessoas ali, eles estavam preocupados, na verdade, era em crucificar Jesus. Você observa ali que a pressão das trevas, os infernos, o demônio, haviam se arregimentado, Satanás havia regimentado todas as forças infernais do mais profundo abismo, para vir naquele dia, para impedir que Jesus fosse à cruz, porque na cruz de Cristo estaria a nossa vitória, na cruz de Cristo estaria o nosso triunfo. Por isso o inimigo não queria que Jesus enfrentasse a cruz, e nós podemos observar que neste texto aqui, Pilatos fez tudo para liberar Jesus, quando ele pegou aquela carta da sua esposa que disse, não se envolva na questão desse justo, porque no sonho nesta noite muito eu sofri por causa dele. Mas a Bíblia diz que as pessoas estavam ali, olha, se tu soltares eles, tu não és amigo de César. Você observa que agora Pilatos
ele amava mais a sua posição social, ele amava mais o seu governo até mesmo do que a própria sua vida. Ele poderia naquele momento ter decidido, ali estava nas suas mãos o direito de colocar Jesus em liberdade ou de mandar prender Jesus. Mas Pilato opinou em mandar prender Jesus. A Bíblia diz que ele pegou Jesus, quando falaram que Jesus era galileu, ele enviou Jesus para a Galileia, porque até então Herodes e Pilatos eles estavam em um atrito. Mas a pessoa de Herodes naquele dia, ele tinha vindo para a festa em Jerusalém, e ele estava na Galileia. Então quando ele chegou essa notícia aos ouvidos de Herodes que Jesus era galileu, agora Pilatos, para se livrar de Jesus, o que ele faz? Ele envia Jesus até Herodes, para que Herodes decidisse por ele. Jesus vai até Herodes, mas simplesmente quando Jesus chega diante de Herodes, Herodes ao olhar Jesus ali, interrogou Jesus. A Bíblia diz que ele muito se alegrou ao ver a pessoa de Jesus, porque ele havia mandado matar a pessoa de João Batista, e agora ele via Cristo ali. Na sua mentalidade, talvez ele achava que o João Batista havia ressuscitado, mas era o próprio Cristo que estava ali. Herodes, a Bíblia diz que escutou Jesus, Jesus não respondeu nada. Agora Herodes pega e manda Jesus de volta para Pilatos. Você já imaginou Pilatos ali está numa boa, bem feliz, tranquilo, porque já tinha passado aquela situação para a pessoa de Herodes. Agora quando Pilatos ele olha, está vindo na sua direção uma grande multidão, e na frente dessa multidão está Jesus, retornando novamente para ser julgado pela segunda vez por Pilatos. Só diante de Pilatos Jesus teve por 2 vezes. Pilatos teve a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo, ali de ficar do lado de Cristo, mas ele estava amando mais o que? A sua posição social. Quantas pessoas poderiam entregar a sua vida a Cristo, mas não entregam porque ama a sua posição social, porque ama os seus deleites materiais. Eu quero dizer, meu amigo, que tudo vai ficar aqui, e você precisa, se ainda não entregou a sua vida a Cristo, não perca tempo, entregue a sua vida a Cristo. Não seja como Pilatos, que esteve tão perto da salvação. Ele então agora pergunta: o que farei então de Jesus chamado Cristo? E a multidão respondeu: que seja crucificado. Você observa aqui em seguida, alguns anos depois, um moço lá da Síria, o pró-consul da Síria, Vitélio, ele pegou a pessoa de Pilatos, deportou do cargo e mandou para a cidade de Roma para ser julgado pelo imperador Tibério. Só que, para azar de Pilatos, quando ele está vindo para a cidade de Roma, morre Tibério, e quem assume o governo romano? Calígula. E quando ele chegou lá com Calígula, sabe o que Calígula fez? Ele enviou a pessoa de Pilatos para uma prisão. Pilatos foi para a prisão ali na cidade de Vinena, na região da Gália, e ao chegar ali foi preso, e quando ele estava preso ali, diz a história que Pilatos andava de um lado para outro dizendo: eu sou inocente do sangue desse justo. Ele teve o privilégio, ele lavou as mãos. Quando viu que os judeus queriam crucificar-se a Cristo, ele pediu uma bacia com água e lavou as suas mãos. Meu amigo, não lave as suas mãos, mas lave as suas vestes no sangue do Cordeiro. Entregue a sua vida a Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Talvez o som não tenha saído muito bem, porque eu estou na rodoviária de Porto Alegre, mas creio que Deus vai falar com você através dessa mensagem. Amém, amém, graças a Deus.